Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vídeo diferente. Por que o vídeo é diferente? Porque hoje a gente vai fazer um vídeo das minhas previsões para essas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, beleza? Oitava de final não teve vídeo de nenhum jogo, porque eu não consegui assistir nenhum jogo os 90 minutos, beleza? Porque, vamos lá, vou até dar um parecer para vocês, tá? Palmeiras e Botafogo foi num sábado esse que eu acordei muito cedo, eu ajudo um time de futebol, e o time de futebol tinha jogo às 8 horas da manhã, tive que acordar às 6h20, tinha dormido tarde na sexta, sendo assim, durante a prorrogação acabei pegando no sono e não assisti, resolvi não fazer vídeo. Benfica e Chelsea, eu estava cuidando do meu priminho, junto com a minha avó e com a minha mãe, então também não consegui assistir a partida entre o time português e o time inglês. No domingo, PSG 4, Inter Miami 0, domingo de manhã eu não estava em casa e durante o jogo do Flamengo eu tinha um jogo de futebol que eu fui assistir no estádio, sendo assim também não consegui ver Flamengo contra o Bayern. Na segunda-feira, Inter e Fluminense e Manchester City ao Hilal. Inter e Fluminense eu não estava em casa, Manchester City ao Hilal eu também acabei pegando no sono durante o jogo. E na terça-feira, Real Madrid 1, Juventus 0, eu assisti o primeiro tempo desse jogo, no segundo tempo eu tive um compromisso, e Dortmund e Monterrey eu assisti o jogo, porém eu já não estava afim de fazer um vídeo sobre essa partida, beleza? Caso o jogo fosse monstruoso como foi Manchester City ao Hilal, aí sim eu faria vídeo, de resto não teria por que fazer vídeo. Sendo assim, bora fazer um vídeo sobre as quartas de final. Muitos jogos interessantes. Já começo falando que as quartas de final começam na sexta que será dia 4/7, e termina no sábado, né, que é dia 5/7. De um lado da chave temos Fluminense, Al Hilal, Palmeiras e Chelsea. Do outro lado da chave, PSG, Bayern de Munique, Real Madrid, Borussia Dortmund, exatamente. De um lado da chave apenas uma equipe europeia, uma equipe asiática e duas equipes sul-americanas, que são duas equipes brasileiras, e do outro lado da chave, 4 equipes europeias, sendo duas alemãs, uma francesa e uma espanhola, certo? E, para isso, a gente vai começar falando do primeiro jogo que irá acontecer, que acontece, como eu disse, na sexta, às 4 horas da tarde, que é entre Fluminense e Al Hilal, certo? Sobre o Fluminense, o que eu posso falar? Eu assisti nenhum jogo assim do Fluminense com tanta... Assisti apenas um jogo do Fluminense, os 90 minutos. Eu assisti clipes do jogo do Fluminense e do Borussia Dortmund. Assisti alguns momentos do jogo durante o meu almoço, que nesse dia eu estava trabalhando. E o que eu posso falar é que o Fluminense jogou bem contra o Borussia Dortmund, do que eu vi. Eu gostei da partida do Fluminense. Contra o San Hyundai eu não vi nada. Eu só sei que o Fluminense começa perdendo e depois o Fluminense vira. E vira, pelo que eu consigo ver por gráfico de calor, vira mostrando tendo mais a bola, tendo mais chances e sendo uma equipe melhor durante o segundo tempo, até mesmo no primeiro tempo, quando tomou a virada para o San Hyundai, era uma equipe melhor. Contra o Mamelodi Sundowns, já foi um jogo mais... Se a gente empatar, a gente tá classificado, então não vamos muito pra frente. Foi um jogo mais parado, mas a equipe do Fluminense soube sim se defender. Contra a Internazionale, eu assisti o primeiro tempo e um pouco do segundo tempo, talvez os últimos 15 minutos da segunda etapa. E o que eu posso falar sobre desse jogo é que eu gostei muito do Fluminense. O Fluminense sabendo quando atacar, sabendo quando defender, se defendendo bem, sendo um time muito atento. E o que eu falo, contra equipes europeias, o que você não pode ter é o erro. São jogos que prezam pelo erro zero. Você tendo 0 erros, você tem chance de ganhar. Talvez você tendo um erro, é o que o time europeu precisa para fazer o gol e tudo que você pensou ir por água abaixo, certo? Então, e do outro lado, o Al Hilal. O Al Hilal que eu não assisti os 90 minutos contra o Real Madrid, mas do que eu vi eu gostei do Al Hilal. Foi um time que tinha assim muito tempo a bola, era um time que sabia atacar muito bem. Contra o Salzburg 1-0, né? E contra o Pachuca na fase de grupos 1-2-0. O Al Hilal passou sem perder. Contra o Salzburg, pelo que eu tô vendo, foi uma equipe melhor, e contra o Pachuca ganhou sendo uma equipe melhor. E contra o Manchester City, o Manchester City no primeiro tempo foi completamente dominante, no segundo tempo o Manchester City também teve mais a bola, porém o Al Hilal eles têm pontos muito fortes, né? O meio campo do Al Hilal eu acho um meio campo muito forte, são jogadores que eu gosto. O Cano é um jogador que eu gosto desde a última Copa do Mundo, que eu assisti ele jogando pela Arábia Saudita. O Milinkovic-Savic, assisti muito ele pelo Campeonato Italiano, jogando pela Lazio. O Rubem Neves é um jogador que eu acho muito bom. Ele tem uma grande
Eles conseguem ajudar tanto defensivamente quanto ofensivamente. E a equipe do Al Hilal sabe usar muito bem a velocidade, principalmente do Malcom, tanto que contra o City o Malcom faz um gol nos contra-ataques. Apesar que a defesa do Manchester City foi uma defesa que estava muito aberta contra o Al Hilal. Eu imagino que isso não acontecerá contra a equipe do Fluminense. A defesa do Fluminense vai estar fechadinha. Se tem um ponto que eu gosto muito do Fluminense, acaba sendo sua defesa. O Freitas faz um Mundial muito bom, o Thiago Silva nem precisa falar, e o Ignacio, que está dando muito conta do resultado quando ele tem que entrar, quando tem que jogar. Sendo assim, é um jogo que eu acho muito difícil. Óbvio, torcedores do Fluminense, tá totalmente certo em falar, meu Deus do céu, enfrentamos a equipe do Al Hilal e não a equipe do Manchester City. Porém, a equipe do Al Hilal tem muitos talentos bons. Mas, para esse jogo, eu estou confiante que o Fluminense irá conseguir ir melhor, certo? Eu acho que vai ser um jogo onde o meio-campo vai ser essencial para a equipe do Fluminense ter o meio-campo e não ceder tanta bola. A equipe carioca vai ter que ter um controle, um carinho maior da bola. Acho que vocês vão entender o que é isso, né? Vai ter que tratar a bola com carinho, porque a equipe do Al Hilal irá tentar os contra-ataques. E caso a equipe do Al Hilal tenha um contra-ataque com os alas, né, os laterais do Fluminense subindo muito, isso pode ser perigoso para a equipe carioca. Se tiver um controle bem da bola, e isso a equipe do Fluminense tem, eu gosto muito de como o Martinelli segura a bola, eu gosto muito de como o Arias consegue esconder a bola, eu acho que o Arias vai ser um jogador fundamental para esse jogo contra a equipe do Al Hilal. Para mim, Fluminense classificado e teremos um brasileiro na semifinal. Do outro jogo, desse lado da chave, podendo ter uma semifinal brasileira, sendo assim, já encaminhar um time do Brasil na final, temos Palmeiras contra Chelsea, jogo esse que já foi decisão de Mundial há pouco tempo atrás, certo? O Palmeiras, que fez uma fase de grupos empatando contra o Porto na estreia, um jogo pra mim onde o Palmeiras foi melhor, eu assisti esse jogo, gostei do que o Palmeiras jogou, pra mim foi um jogo onde empatou, mas os palmeirenses, né, e os jogadores do Palmeiras, o técnico tem que ficar feliz com o que o Palmeiras apresentou, depois ganhou do Al-Ahly e depois teve o jogo contra o Inter Miami, né? Esse jogo contra o Inter Miami eu não assisti, mas teve o jogo contra o Inter Miami, o jogo contra o Al-Ahly foi um jogo onde eu achei que o Palmeiras ia sofrer até um pouco mais, o Palmeiras conseguiu ganhar da equipe do Al-Ahly, ok que um primeiro tempo um pouco mais um pouco pior da equipe palmeirense, um segundo tempo onde o Palmeiras consegue fazer o gol, aí depois o Flaco Lopes já amplia, e contra a equipe do Inter Miami eu não assisti esse jogo, mas é um jogo onde o Palmeiras, pelo que eu vejo pessoas falando, não fez o primeiro tempo tão bom, a equipe estadunidense abre o 2-0, e aí no final do jogo o Palmeiras consegue colocar mais ritmo e empata para 2-2. Contra o Botafogo, eu não assisti eu só assisti praticamente o primeiro tempo, né? O segundo tempo eu já tava meio que cochilando e acordando, e na prorrogação eu tava dormindo de vez. O que eu posso falar sobre esse jogo do Palmeiras e do Botafogo, né, que aconteceu? Pelo que eu vi pessoas falando e pelo que eu assisti, né, depois em melhores momentos, o Palmeiras foi melhor do que a equipe do Botafogo. O Botafogo tentou se defender muito e tinha muitas dificuldades em conseguir atacar, não tinha muitas dificuldades em ter área do meio de campo. O Palmeiras conseguia ter mais essa área, o Palmeiras conseguia ser mais forte, o Palmeiras conseguia ser uma equipe superior, o Palmeiras conseguiu impor o seu ritmo contra a equipe do Botafogo. E eu, como eu sempre falo, eu gosto muito da equipe do Palmeiras, tá? Como a equipe do Palmeiras joga. Eu acho que o Palmeiras tem um jogo muito característico, que é esse jogo de usar as pontas, usar o Estevão e a partir daí das cruzamentos esses que eu lembro até hoje, no primeiro jogo da temporada contra o Botafogo, que eu falei muitos cruzamentos pelo alto, eu acho que tem que ter mais cruzamentos rasteiros, e o Palmeiras foi mudando isso, cruzamentos na linha de fundo, cruzamentos mais numa zona um pouco mais afastada, e isso vai mudando o estilo de jogo, e muda a forma de atenção que o defensor tem que ter, e do outro lado, defensivamente, eu gosto de como o Palmeiras vem se comportando ao longo desse Mundial. Porém, é importante nós analisarmos que o Gustavo Gomes está fora, Piquerez está fora, o Palmeiras tem jogadores que estarão fora na partida contra o Chelsea, né? Eu posso estar enganado, mas acho que a defesa do Palmeiras vai estar com Marcos Rocha na direita, Jair Bruno Fux na zaga e na esquerda o Vanderlan. Eu tinha visto isso, né? Numa escalação provável. Vamos ver se aqui a escalação provável tá mesmo. Não, aqui já tá outra. Tá Giai, Mikael e Bruno Fux indo com 3 zagueiros, Mike na direita e o Vanderlan na esquerda como ala. Eu acho isso aí até melhor, tá? E com 3 zagueiros, tentar expor o maior volume do seu jogo com os alas, porque a equipe do Chelsea também tem jogadores que acabam atacando bastante, tá? Que é o Reece James e que é o Cucurella. São jogadores que acabam tendo presença de área muito forte, e nisso, quem vai tentar cobrir, né? Quem vai cobrir
os jogadores, os laterais, vão ser os volantes da equipe do Chelsea. Eu acho que, né, indo pra campanha do Chelsea, uma campanha que ganha do Los Angeles, aí perde pro Flamengo. Esse jogo foi o único jogo que eu vi do Chelsea. O Flamengo foi muito superior, o Flamengo foi muito melhor do que a equipe do Chelsea. Depois o Chelsea ganha do Esperance e depois o Chelsea ganha do Benfica, né? 2-0 contra o Los Angeles, 3-0 contra o Esperance e 4-1 contra o Benfica. Esse 4-1 que é uma partida que foi para a prorrogação. Sobre esse jogo, difícil falar, tá? Difícil falar. Eu gosto do estilo de jogo do Palmeiras. Eu acho que é um estilo de jogo que pode dar muito certo contra a equipe do Chelsea. Pra mim tem a característica simples. Vai ser o Vitor Roque na frente ou vai ser o Flaco Lopes? Flaco Lopes é pra ter um 9 mais de área. Vitor Roque pra tentar fazer uma marcação-pressão maior contra a equipe do Chelsea. Será que o Palmeiras vai tentar fazer uma marcação-pressão contra o Chelsea? Porque faz uma marcação-pressão contra o Chelsea. Se os jogadores do Chelsea tiverem uma boa saída de bola nesse dia, vai sofrer a equipe palmeirense, porque você adianta seus jogadores e isso abre um buraco no meio. O Palmeiras sofreu isso em alguns jogos. As equipes brasileiras andam sofrendo em alguns momentos nesse aspecto, quando tenta fazer uma marcação-pressão, só que essa marcação-pressão não dá certo, o meio-campo fica espaçado e a partir daí as equipes adversárias conseguem criar suas jogadas. Eu acho que isso tem que ser muito atento para o Palmeiras, do que o Palmeiras vai fazer. Resumindo para esse jogo, eu acho um jogo muito difícil. Para mim é um jogo completamente... eu não vou nem falar 50-50, porque eu acho que em talento individual o Chelsea acaba tendo talentos individuais, na minha visão, melhores, né? Você tem só no trio ali antes do Delap, então você tem o Palmer, você tem o Enzo Fernandes e você tem o Pedro Neto. Jogadores que fazem uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA muito bom. O único jogo que o Palmer foi mais sumido foi o jogo contra o Flamengo. Enzo Fernandes, ele é um craque e o Pedro Neto acaba sendo um dos artilheiros da competição. Eu acho um jogo muito difícil, mas eu realmente acredito que... É muito difícil falar, tá? Eu tô tentando analisar aqui, mas eu acho muito difícil falar. Eu acho que as ausências dos jogadores do Palmeiras, como o Piquerez, pode fazer muita diferença do lado do Vanderlan, porque é o lado que vai marcar o Pedro Neto, e pra isso eu acho que eu vou de Chelsea classificado, tá? Então uma semifinal pra mim no Mundial é Fluminense contra Chelsea, beleza? Do outro lado, né, agora eu vou até um pouco mais rápido, temos PSG e Bayern, a campanha do PSG todo mundo já sabe, ganhou do Atlético de Madrid por 4-0, perdeu do Botafogo por 1-0, venceu do Seattle Sounders por 2-0 e ganhou do Inter Miami por 4-0. Tirando o jogo contra o Botafogo, que foi um jogo onde o Botafogo se defendeu muito bem, tanto que o Luiz Henrique deu uma entrevista falando que uma das melhores defesas que já enfrentaram a equipe do Paris Saint-Germain. O PSG faz um Mundial muito bom, uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA muito bom. Do outro lado, o Bayern de Munique ganhou de 10-0 do Auckland City, esse jogo não é parâmetro, venceu por 2-1 o Boca Juniors, um jogo onde foi muito melhor, perdeu para o Benfica por 1-0, num jogo onde teve mais a bola, porém não conseguiu com a bola ter tantas, não conseguiu, quando teve chances, né, fazer o gol, e contra o Flamengo venceu por 4-2, um jogo onde, apesar do Flamengo ir indo atrás e não ter feito um jogo tão ruim, a equipe do Bayern, ela teve o jogo na mão durante todo o momento, né? E, pra mim, antes do Mundial começar, era a opinião de muitos, e também era a minha opinião, que tinham 3 maiores favoritos para essa competição. Era Bayern, era PSG e era Manchester City. O Manchester City já está fora, PSG e Bayern se enfrentam agora. E na minha humilde visão, a equipe do PSG é melhor do que o Bayern. A equipe do PSG é a melhor equipe do mundo, pra mim, na minha visão. E, pra mim, a equipe do PSG irá eliminar a equipe do Bayern nesse torneio, tá? Quarta de final, PSG elimina Bayern, PSG está nas semis. E no outro jogo, pra mim, é um jogo que não tem muita coisa o que falar. Real Madrid e Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund jogou ontem contra o Monterrey. Pra mim, o Borussia Dortmund não jogou bem contra o Monterrey. O Monterrey fez um segundo tempo muito melhor do que o Borussia. O primeiro tempo, o Borussia com muita dificuldade de criar chances. As que criou, aproveitou com o Guirassy, mas muitas dificuldades. Perdendo muitas bolas no meio de campo. O Monterrey conseguindo atacar. O Monterrey conseguindo ser agudo. Os alas, né? Principalmente o ala... principalmente o Corona, fazendo com que o ala do Borussia Dortmund sofresse muito. Então é uma equipe frágil, é uma equipe que sofreu muito também com lançamentos em velocidade. Caso o Mbappé esteja 100% para esse jogo, até mesmo o Vinícius Júnior pode receber esses lançamentos em velocidade. Eu acho que a equipe do Borussia Dortmund vai sofrer muito, e para mim nesse jogo não tem nem o que falar. É Real Madrid classificado, o Real Madrid irá eliminar o Borussia Dortmund, e de todos os jogos para mim, esse é o jogo mais fácil de falar quem vai passar. Para mim é Real eliminando o Borussia Dortmund com muita facilidade, certo? Então esse foi o videozinho ali de uns 15 minutos para falar as minhas opiniões e minhas previsões sobre essas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, beleza? Então é isso, tá assistindo pelo YouTube, deixa o joinha e o comentário, tá assistindo pelo
TikTok, deixe o coraçãozinho, se inscreva aqui e siga o perfil lá no TikTok, comentário e compartilhamento essencial nas duas plataformas. Eu vou fazer também um vídeo com menos análise, só falando quem eu acho que ganha lá para o TikTok, certo? Tamo junto, é isso e valeu!